comigo conversar sobre um assunto, essa aqui é para mamães, professoras, para madrinhas, para as pessoas que são responsáveis por crianças, que se preocupam, né? De repente nem é a sua criança, mas você tem um amor, um cuidado. Veja só, 1 a cada 10 crianças brasileiras e 1 a cada 3 adolescentes tem obesidade ou então um quadro de sobrepeso. Esses dados que eu estou contando para vocês aqui são da Fiocruz, né? E acompanhadas pelo SUS são mais de 340 mil crianças, sabe de que idade? Entre 5 e 10 anos. Isso traz sérias consequências para a vida da pessoa, desde a saúde, bem-estar, autoestima. A prevenção da obesidade e do sobrepeso passa obrigatoriamente pelo prato. O que as famílias colocam na mesa hoje, hein? O que a criança consome com frequência? Lídia Souza, nutricionista materno-infantil, está com a gente aqui no estúdio hoje, nos dando a alegria da presença, para nos falar que é quadro, para juntar todo mundo para a conversa mesmo, né, Lídia? Bom dia. Bom dia, Tânia. Obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui. E assunto que precisa ser falado, sim. A gente precisa bater nessa tecla da importância da gente cuidar da saúde das nossas crianças. E ela começa no prato e ela começa na barriga também. Na barriga? Isso. A mamãe já tem que começar a se planejar. Como é que funciona isso? A nutrição, ela precisa ser cuidada desde antes da concepção, né? Hoje os estudos mostram que uma mãe que se alimenta bem, né? Uma mulher que cuida do corpo, que se exercita, que faz uma alimentação adequada, a fecundação ela já começa de uma forma saudável, né? E ali a gente já tem marcadores genéticos que vão determinar ao longo da vida dessa criança, junto com o ambiente que ela vive, como que vai ser essa saúde, né? E se essa criança vai ou não chegar a um sobrepeso ou uma obesidade. Então precisa ser cuidado mesmo. Marcadores genéticos e ambiente. Ó, já vamos começar associando essas duas coisas. Lídia, você preparou para a gente um material para a gente norteando nossa conversa. Sim, sim. Eu já quero saber da minha editora, Marielle. Já está na tela essa turma do Manhã Total, é uma graça, né? Obesidade infantil. Olha ali, vamos falar de riscos, né? O pessoal, o menino é gordinho, tá tudo certo. E aí? Olha lá. Risco de apneia? Grande, muitos riscos. Olha só, quando a gente pensa nessa obesidade, né, e os danos que pode causar na vida dessa criança, porque a gente tem a mania de achar que criança gordinha é criança saudável, Sim. né? E isso é um erro da nossa população, tem muitos mitos envolvidos aí nessa questão, né? Então a gente vai observar essa criança que tem essa obesidade, dificuldades na hora do sono, né? Falta de ar, dificuldades ali na coluna, são muitos problemas que a gente pode ir, e essa criança pode ir adquirindo ao longo desse peso, dessa Problemas obesidade. respiratórios, né? A gente Problemas respiratórios, autoestima. Então essa criança, né, principalmente quando ela já está na idade escolar, e aí tem esse excesso de peso, tem esse sobrepeso, vai causar algum dano ali na parte emocional dessa criança. Bullying envolvido, ela não vai conseguir seguir as atividades propostas junto com as outras crianças, né? Então a gente precisa tomar cuidado mesmo. Tem que estar atento, né? Tem mais um tópico, tem mais tópicos aí para a gente trazer. Olha aí, os estímulos ambientais que você disse, a questão genética que tem que ser observada e esses estímulos. Isso. O que tem acontecido, o que tem contribuído para esse cenário? Eu falei de questões genéticas e realmente existem marcadores genéticos, mas hoje quando a gente pensa de uma forma geral, os marcadores genéticos, então uma família que já tem obesidade, né, ali instaurada, é 20% que vai, né, pode levar essa criança a ter obesidade. 80% são estímulos ambientais. É muita coisa. Então hein? é a influência, né, que a mídia, que a publicidade tem ali em torno do que a criança vai comer, né? Então desenhos animados, né, o que a indústria gosta muito de cativar essas crianças com alimentos que são para crianças, mas não têm nutrientes adequados para essa criança. Né? Mas estão numa embalagem chamativa, com motivos infantis. Isso mesmo. O ambiente, o sono. Hoje a gente vai observar que as crianças dormem menos tempo,
ficam mais tempo ligadas à televisão, ligadas a celular, telas, tablet. Isso vai influenciar no sono, liberação hormonal, liberação de melatonina, para que esse sono seja adequado para essa criança, né? Os próprios alimentos, o excesso de alimentos ultraprocessados que vão estar ali disponíveis para essa criança, né? Então, na hora da compra, a família opta por comprar a grande maioria de alimentos, né, ultraprocessados e não os alimentos naturais, né, Às vezes é mais fácil para a rotina. Vai fazer lancheirinha? É, isso mesmo. Mas a gente precisa observar que existe praticidade também nos alimentos naturais, né? Mas às vezes por falta de conhecimento, porque a criança só come aquele alimento, né? Então a gente vai vendo que as crianças vão sim tendo um paladar, né? Por isso que a importância da gente sempre fala de introdução alimentar, amamentação, tudo isso são itens que vão prevenir essa obesidade aí no futuro, né? Esse cuidado. E a gente segue, tem mais ilustração aqui pra gente ir seguindo na nossa conversa. Isso mesmo. Olha aqui, criança se recusa, não quer aquela comida saudável. Ah, como é que faz? O alimento já não está... Eu, por exemplo, o João Marcos, que você conhece bem, tem 14 anos. Ele nunca gostou de mamão, desde bebê. E eu ofereci de várias maneiras. Hoje ele come na salada de frutas. Hoje ele já descobriu uma forma de comer. Isso. Eu ainda estava conversando com meu esposo esses dias, porque nós, às vezes, desistimos fácil de oferecer algumas coisas para as nossas crianças. E essa questão do ciclo da recusa, a gente precisa tomar cuidado, porque a criança vai ali e inicia na introdução alimentar. A gente oferece, a criança não aceita, aí a gente oferece de novo, ela não aceita. E às vezes a gente vai desistindo de diversificar a forma de apresentar esse alimento. Eu falo muito com as minhas crianças que a gente não precisa, a gente pode comer um alimento de diversas formas, não tem nem só uma forma, né? A culinária está aí para a gente diversificar a forma de conhecer os alimentos. E quando a gente fala de ciclo de recusa, a criança recusa, né? A família às vezes não tem informação adequada, não tem informação correta, e naquela necessidade ali de, não vamos deixar a criança com fome, acaba trazendo muitos alimentos industrializados e ultraprocessados para a mesa, né? Nesse medo mesmo de a criança não está comendo, ela vai desnutrir. Então, vou oferecer esse daqui que ele consome. E aí, não trabalha lá atrás, né? No fundo, o que está levando essa seletividade? Por que essa criança não gosta? O que a gente pode fazer aqui para melhorar esse quadro de aceitação, né? E é bom falar isso com a Lidinha, que ela é mãe de 2 princesas, que eu amo, né? A Lara e a Sara. Uma dica para essa mamãe. Faz um desenhozinho com essa comidinha, colore com uma beterraba. Sim, o lúdico ele é sempre muito bem-vindo, né? Então, quando a gente pega imagens, né? A gente faz um desenho ali no prato, a gente traz a ludicidade para a nossa fala. Olha só, esse alimento tem o superpoder de dar forças para a perna, a banana, por exemplo. Esse alimento aqui tem o superpoder de colorir a língua, a beterraba. Quando a gente traz, principalmente quanto menor a idade, quando a gente traz essa ludicidade, a Lara fala que vai comer e vai ficar forte igual o Hulk. Então, são itens que a gente vai usando a nosso favor, né, para que essa criança seja estimulada a comer. E eu gosto de falar que o alimento, ele chega na vida da criança, não é só no prato. Eu gosto muito de trazer isso dentro das escolas. A gente pega o alimento e inclui ela na rotina da criança. Numa brincadeira, num jogo, né? Eu pego um alimento, uma batata, e crio um personagem desse alimento. Então, antes da obrigatoriedade desse alimento estar lá no prato e ser comido, essa criança já tem ela já tem uma proximidade desse alimento, né? Antes de chegar lá no prato. E isso vai ajudar ele a comer de uma forma muito melhor. Conversa gostosa demais aqui no nosso estúdio. Eu quero agradecer, Lídia. Volte outras vezes. A gente deixou uma sementinha no coração das mamães aí, certeza. Uma sementinha para a gente cuidar da alimentação dessas crianças, que precisa ser falado e reforçado. Obrigada mais uma vez. Volte sempre. Bom demais, né, gente?